Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje, nosso primeiro painel Mulheres que Inspiram. Esse nome é super sugestivo e esse foi um projeto que nós estamos começando em 2023, aqui dentro do Grupo Contique, onde durante todo o ano de 2023 a gente vai fazer esses momentos e estarmos conversando com várias mulheres do nosso grupo com um tema que é a liderança feminina dentro das empresas, como é que isso funciona, os desafios, as conquistas, os receios, as histórias. Nós estaremos aqui ouvindo as líderes do Grupo Contique e contando como isso aconteceu na vida delas. Hoje, o último estudo que foi feito em 2022, no Fórum Internacional, 37% das mulheres ocupam cargo de liderança no mundo. Tá? Esse é um número que ele cresceu de 2016 para 2022, mas a gente tem um caminho ainda muito longo de liderança feminina dentro das organizações. E esse tema, por isso que nos chamou a atenção, já era um tema que a gente queria, dentro do nosso RH, colocar como pauta, porque na Contique, no Grupo Contique, a gente tem uma situação um pouco fora, atípica dessa situação, porque nós temos 62% de mulheres em posições de liderança, sejam delegando, gerenciando pessoas, ou em projetos especiais, em funções de tomada de decisão. E eu queria começar fazendo a seguinte pergunta, né? Como foi a trajetória de vocês, mulheres, líderes, até aqui? Eu primeiro? A Dani começa? Vamos lá. Minha primeira parte profissional assim, foi dando aula de inglês com 17 anos. E pensando um pouco nisso, né, de ser mulher, já foi um primeiro desafio, porque eu comecei a dar aula de inglês para profissionais, para executivos. Então, eu tinha 17 anos, eu dava aula para executivos de automobilístico, que já é um lugar também mais bem masculino. Super masculino, né? E muito nova, né? Então, isso foi antes de eu entrar para o turismo, aí eu tive a brilhante ideia de fazer turismo. E aí eu comecei a ir para todos os setores do turismo, né? Hotelaria, companhia aérea, operadora de turismo, agência de viagens corporativas. E teve um momento que eu quis fugir um pouco do turismo, porque eu achei que o turismo não encaixava tanto com algumas coisas que eu tinha de princípio. E aí eu fui trabalhar na área comercial, numa área pior ainda em relação a isso, que era a venda de eixo de caminhão, numa empresa alemã. Escolheu super bem. Realmente, agora você estava num lugar bem tranquilo. Super, né? Confortável. Ótimo. Confortável. Muito confortável. E aí foi desafiador, foi muito, assim, porque eu fui como secretária de vice-presidência e depois assistente comercial. Eu acho que o mais importante é que, com o tempo que a gente vai passando, quando a gente vai trabalhando, a gente vai se sentindo mais segura das coisas, de quem nós somos, né? E a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas essa carreira de passar em vários lugares do turismo, ou até sair do turismo, acho que foi importante para ter um mapa maior do que acontece mesmo, sabe? É um pouquinho da minha história. Muito bom, Dani. A trajetória, né, de mulheres aqui do grupo, começando aí com a Dani. Vamos ouvir a Elaine? Então, eu comecei muito nova a trabalhar. Na verdade, eu sempre quis trabalhar e ser dona do meu nariz, vamos dizer assim. E eu comecei a trabalhar por esporte, vamos dizer assim, porque eu trabalhei em lojas de shopping, eu era vendedora. Logo depois disso, eu comecei na faculdade a fazer marketing, eu precisava fazer um estágio. E nesse meu estágio, uma amiga estava trabalhando no aeroporto, ela falou, olha, vem, que aqui você pode, mesmo sendo companhia aérea, você pode fazer o estágio de marketing. Falei, nossa, perfeito. E dali eu me apaixonei pelo turismo. E ali começou toda a minha trajetória em relação ao turismo. Eu trabalhei por muito tempo fazendo speech na sala de embarque e tudo mais. E depois de 3 anos na companhia aérea, eu fui denominada líder na companhia aérea também, no aeroporto. E foi exatamente nesse período que toda a nossa equipe eram feitas de mulheres. E ali eu consegui entender que eu também podia. E dali, é a 3ª vez que eu trabalho na Contique. Eu tenho muito orgulho até de falar sobre isso, porque me foi dada várias oportunidades. Foi onde eu comecei realmente em agência de viagens. E por 2 vezes, essa é a 2ª vez que eu sou líder e que foi me confiado esse trabalho.
não é tão fácil quanto a gente pensa e quanto as pessoas acham que pode ser, porque eu já passei por alguns preconceitos, não relativamente na Contic, mas em outros lugares. Mas eu tô aqui e quero continuar. Elaine, muito bom. Que bom que você está aqui. Obrigada. Vamos ouvir agora a história da Andréa? Vamos. Bom, eu comecei também novinha, aí com entre 15 e 16 anos a trabalhar. Meu primeiro emprego foi numa agência de empregos. Eu fui procurar emprego e acabei ficando, né, como recepção. E aí depois saí dessa agência, fui para outra área de administrativo, mas em pequenas empresas. E aí depois eu entrei numa agência de turismo. Então aquilo assim eu gostei bastante, né, dessa experiência. E depois vim para a Contic como supervisão, né, já estou há algum tempo e depois, né, tive a oportunidade de ser gerente aí da área, né. Ser líder, assim, como a Elaine falou, não é fácil, mas eu acho que tá muito no DNA. Eu acho que eu já nasci, assim, né, meio com isso. Então, assim, é uma coisa natural que vai acontecendo e eu fui pegando essa onda. Vamos aproveitar, né? Se é isso que eu tenho de bom para oferecer, por que não? E fiquei nessa área e gosto muito. Eu acho que o bichinho do turismo me pegou, né? Eu gosto muito e pretendo continuar aí por longo tempo ainda, até me aposentar. Nossa, tá falando de aposentadoria aí. Eu comecei Agora- muito nova, comecei com 15 anos. Você entendeu, 15 né, pra Dê? 16. Entendi. nova. Entendi que deu match, aqui a gente vai É. ter... vamos bater o recorde de 40 anos. Ela vai ser. Tô Acho imaginando que é isso, né? Mas é isso. Então, também comecei nova, com 14 anos, minha primeira experiência no trabalho. Antigamente, o auxiliar administrativo, né, que tinha bastante vaga. Comecei com 14 anos. Nessa empresa, era uma empresa de prestação de serviço, era um braço de uma companhia de seguros. Então, eu trabalhava com sinistros de automóvel. Lá também eu aprendi muita coisa, fiquei lá por 9 anos. Saí dessa primeira experiência profissional, também já saí com um cargo de liderança. Fui para essa outra oportunidade na indústria, que é bem difícil, porque é um ramo muito masculino. Então, depois, mais para frente, eu vou poder contar as experiências que eu tive. Por lá, eu fiquei 4 anos, né? Também com cargo de liderança. E depois eu fui para a Contic. Então, a minha primeira oportunidade, assim, no ramo de turismo, diferente das minhas outras colegas, foi só na Contic. E já estou há 15 anos, também entrei com cargo de supervisão. Agora eu já gerencio uma área. E a gente tem bastante desafios, né? Mas, assim, eu não tive muitas oportunidades de ter vivência em várias empresas. Então, assim, eu fiquei bastante tempo nas 3, mas eu já sofri também alguns desafios do dia a dia, né, por ser mulher, por ser mãe. É bem diferente uma empresa da outra, assim. Depois eu posso contar um pouquinho, a experiência é bem diferente uma da outra. Ok, Vanessa. Conta um pouquinho aí como foi a sua trajetória até chegar a esse momento. Esse mês eu acho que é especial, né, para as mulheres, mas especial para mim também. Estou fazendo 6 anos aí dentro do grupo Contic, mas comecei há alguns anos atrás. Tenho um histórico de companhias aéreas, né? Trabalhei com companhias aéreas e também uma DMC fora do Brasil, nos Estados Unidos. E cheguei na Contic em 2017 para atender como gerente de relacionamento o nosso braço global, os clientes globais da FCM, e desde 2022 assumi aí a área da gestão de account management, né, como head da área de relacionamento com os nossos clientes, onde eu tenho um time fantástico de líderes também, mulheres, que empoderam, com mais de 10 pessoas na nossa equipe. Bom, eu sou turismóloga, eu já tenho mais de 25 anos de experiência no mercado de viagens corporativas. Eu tive a oportunidade de trabalhar na área de operações e também na área de comercial de outras empresas. Trabalhei na gestão do programa de viagens, né, globais e regionais. E eu estou há 6 anos agora na Contic, no grupo Contic, liderando um time de operações que são mais de 200 profissionais neste momento espalhados pelo Brasil. Renata, conta um pouco da sua trajetória, como É longa a minha trajetória. como foram os né? passos? Faz um resumo, né? A gente às vezes precisa pedir, faz um Foi resumo, pouquinho, porque às comecei vezes já contando um pouquinho para as meninas, né, disso e é uma trajetória de fato grande se a gente fosse estender aqui, mas cheguei num grupo há 2 décadas atrás e na época vim de companhia aérea, né, então tinha tido uma experiência muito rápida numa companhia aérea. Lá tive
na companhia aérea eu fazia relacionamento com agências de viagens, tive a oportunidade de conhecer o grupo e desde lá mudei para o grupo, lá eu assumi uma posição de consultora e lá eu fiz toda a minha história, né? Já atuei em algumas unidades de negócio do grupo, então desde corporativo, consolidação, agora com adolescentes, com lazer. Enfim, essa é a minha trajetória, essa conta um pouquinho aí. Minha história ela é curta porque foram 2 experiências de trabalho, uma em companhia aérea e depois dentro do grupo Contique. Fala um pouco da sua trajetória, conta quem é a Ângela, como a Ângela chegou até aqui. A Ângela, né, todo mundo brinca, mas eu sou a investigadora do grupo, né? Trabalho aí com uma parte meio sensível, né, que é prevenção à fraude. Venho de prevenção já também há uma longa data, mas não do turismo. Cheguei no Grupo Contique em 2013, né, e entrei como uma analista de risco, né, e hoje aí eu estou há 10 anos no grupo, e hoje eu sou a gerente de risco com uma equipe de 19 pessoas, uma equipe realmente que é CSI, e nessa nossa conversinha aqui vou falar um pouquinho para vocês depois os desafios que a gente tem com a prevenção em risco, tá? A próxima pergunta é a questão dos desafios, né? Eu não sei em que momento a chavezinha aconteceu entre a história de vocês terem já uma carreira profissional estabelecida, terem já conseguido outras conquistas, mas vocês tiveram aquele primeiro momento que você falou assim, nossa, não basta apenas eu estar aqui presente, eu preciso conseguir liderar pessoas, eu preciso conseguir inspirar pessoas, eu preciso conseguir fazer pessoas estarem trabalhando junto comigo. Vocês se lembram de quando foi esse primeiro desafio, assim, e o que vocês sentiram? Quais foram os desafios que vocês sentiram nesse momento de começar a liderar? Eu acho que a gente se constrói com os desafios que vão acontecendo, né, Dani? Assim, se a gente parar para pensar que existe uma desigualdade de gênero muito grande no Brasil por si só, e aí se a gente vai mais ainda para nossa área de turismo corporativo, mais ainda, e aí quando você vai em agência, mais ainda, então assim, essas desigualdades de gêneros, elas vão auxiliando a gente se preparar para quando a gente está na gestão, né? Tem muito homem C-level, diretor, que com 30 e poucos anos, 28 anos, aí quando você fecha o olho e pensa em mulheres, ela não tá com 20 e poucos anos, com C-level diretor, ela tem que estar mais perto dos 40, assim. Então, quando a gente chega nessa parte de gestão e inspirar pessoas, é um momento que eu acho que é uma responsabilidade muito grande, porque a gente teve barreiras. Eu lembro, a minha primeira gestão foi uma gestão muito masculina que eu tinha, né? O nosso meio corporativo de Interessante turismo você falar isso, Dani, interessante. é muito masculino. Então, eu tive uma gestão masculina, onde eu não podia mostrar vulnerabilidade. Porque é legal um cara de tênis Vans, com 30 e poucos anos, ser um CEO com calça jeans. Vai uma mulher diretora em qualquer empresa colocar um Vans e sair e ser respeitada numa reunião de homens, né? Eu lembro quando eu era executiva de contas numa operadora de turismo, a gente saía para almoçar e a gente falava, bom, ok, chegamos, eu entrava, eu falava, bom, agora vamos colocar o figurino e vamos pro palco. Porque era exatamente isso, você não pode ser quem você é, você tem que ter... o líder feminino vinha também com um dress code, né? Vinha também... A liderança feminina vinha muito, né? Acho que ainda já, vem, né? Enfim, ainda vinha Montado. muito com o script e com essa questão da forma como você deveria se posicionar, se vestir, para ser líder, né? Sem dúvida, você não pode errar, é como se fosse assim, pro homem, ok, e pra mulher, ela tem... Sempre que tá provando. Tem sempre, exatamente. O homem, ele chega, ele não precisa provar. E aí a isso mulher tem uma precisa. história por trás, claro, né? Então, e pra mim, o mais difícil de tudo isso foi tirar o assédio, porque existe, não tem como ninguém falar que não, ele existe. Mas acho que pra mim o mais difícil foi eu conseguir ser eu mesma, encontrar em um momento que eu podia ser eu mesma. Porque eu realmente colocava um papel de que eu precisava não poder mostrar minhas fraquezas. Porque senão talvez eu não seria... olhada pelos meus líderes ou pelos meus pares ou pelos meus superiores como uma pessoa de gestão, como uma mulher de gestão. E para mim era um desafio muito grande, que eu falava, cara, por que eu não sou valorizada pelo que eu sou? A mulher que eu sou, o jeito que eu trabalho, o jeito que eu lido com pessoas. Por que a gente tem que ter esse estereótipo, né, de mulher inteligente, que tem que ser bonita, Tá com terninho, tem que tá com escarpão. terninho, e não pode estar com uma calça jeans
com um Vans rasgado. Ainda bem que isso tá mudando, hein, gente? Olha, Graças a quem tá- Deus, né? Olha, isso Muito. isso É que a gente tá a Contique é diferente, a Contique né? é bem diferente, eu né? acho que é importante É, a gente mas o falar mundo isso. não é ainda. Eu sei que não é verdade. É. Eu acho que. Eu vejo tudo isso, Dani, você comentando, e faz todo sentido. E acho que a gente tá longe, né? Acho que a gente tá talvez uma cápsula ali. E, Sim. também não é É. perfeita, mas já é uma cápsula Sim. bem melhor. Com certeza a gente sempre tem muito, né? Todo o grupo, todas as pessoas assim, sempre a melhorar. Mas eu acho que você falou pontos assim, de desafios que foram muito importantes, assim, né, Sim. nesse processo. Porque a forma de liderar feminina, ela vinha, além de toda a responsabilidade da gente ter tecnicamente e ter estudado e ter se planejado para gerenciar pessoas, fazer uma gestão realmente positiva e assertiva, né, para o que a gente gostaria de entregar, tinha toda essa questão também do nosso comportamento. Sim. Acho que esse é um Verdade. ponto Sim. que você comentou que eu acho que é super reflexivo. Esse foi o meu maior desafio, com certeza. Ok. Eu até quebrando um pouco do que ela falou, em relação à nossa vestimenta, tá? Eu tive um desafio diferente, porque eu trabalhei num segmento que não foi do turismo e que me obrigava a me vestir social. E eu sempre estava de blusa social, ou calça social, ou saia social, e sempre de salto, sempre muito maquiada, sempre com o cabelo muito penteado. E isso acabou me prejudicando na empresa, porque eu me arrumava e eu recebia cantadas. E você De um- curtia se arrumar? Sim. Você curtia? Não, eu gostava de me arrumar, então. só que eu acabava que eu ficava com vergonha, porque eu chegava em alguns lugares e que pessoas da mesma empresa que eu trabalhava me falavam coisas que me deixavam constrangida. E eu passei a querer usar mais roupas largas para eu poder me esconder um pouco. Então, eu tive uma experiência de que me obrigava a me arrumar. E eu tive um outro desafio, além desse assédio que eu tive. E eu fiquei 3 meses na empresa. Depois de 3 meses, me mandaram embora. E, no fundo, eu dei graças a Deus. Porque era bem complicado passar por aquilo tudo e receber ligação 6, 7 horas da noite falando coisas por conta da maneira com que eu me arrumava. Pejorativas, né? Não eram elogios que cabiam. Então, não foi legal. E por eu ser mulher, e essa pessoa que trabalhava diretamente comigo sendo homem, se achava no direito de poder falar o que ele quisesse. E, na verdade, as pessoas não têm direito de falar o que vem à cabeça. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de sensibilidade também do que a gente está falando para as pessoas. Até mesmo para homens e mulheres. Na minha concepção. A segunda liderança que eu tive um desafio muito grande, porque a minha maior equipe, a minha maior de colaboradores que eu tinha na equipe eram homens. Todas as vezes, quase todos os dias, qualquer coisa que eu fizesse, qualquer ação que eu tinha, era questionado. A fazer uma reunião, as pessoas falavam que eu não informava, e ainda bem que eu estava bem assim para todos, e eu sempre incluía até as pessoas que estavam acima de mim. Eu tive muito preconceito em relação ela almoça, ela tira 2 horas de almoço. Tinha dia que eu nem almoçava. Então, eu tinha coisas criadas na cabeça de homens que eram lideradas por mim por não aceitar que eu era uma mulher e eu estava à frente deles. Eu passei por esse desafio porque eu não baixei a minha cabeça, porque eu acho que a gente não tem que baixar de verdade. Eu procurei me integrar de todas as coisas, de o material que as empresas me deram, a Contique também, e as outras empresas que eu passei, de cursos de liderança, de como lidar com as dificuldades. Eu ainda tenho muito que aprender, muito mesmo, e eu tô aberta para isso, sempre. Mas eu acho que a gente precisa realmente passar por essas coisas, porque as pessoas acham que a mulher vem a mulher como um sexo frágil, a mulher não tem força, a mulher não pode as coisas, o homem pode, porque o homem é forte, o homem tem aquele, né, que as pessoas desenham. E não, eu me vi por várias vezes de frente para o espelho olhar, nossa, eu sou forte igual um homem, por que eu não posso ser igual a ele? Então, eu acho que o maior desafio foi as pessoas aceitarem por eu ser mulher e eu estar à frente delas. E de eu poder me arrumar e não ser obrigada a ouvir uma piadinha, uma ofensa, uma coisa que me fazia mal. Eu acho que esse foi o meu maior desafio.
É porque no final das contas, né, eu acho que a gente está falando aqui sobre, seja qual for o indivíduo, de ser o que ele quiser ser, né? Sim. E isso não atrapalhar a liderança, né? Eu acho que, principalmente em questões que não necessariamente fazem nenhuma diferença para o modo que você vai liderar. Puxa vida, eu sou aqui, eu cheguei até aqui, eu consegui essa liderança com o meu esforço, eu fui identificada com esse potencial, eu tenho esse potencial, mas o meu time, em primeiro momento, não consegue perceber isso, não consegue estar junto comigo, né, nessa percepção e nessa aceitação. E isso te traz barreiras, porque a gente, para liderar, a gente precisa realmente conseguir engajar. Então, essa rejeição inicial que muitas mulheres passam, ou passaram, passarão, enfim, que a gente tem sobre isso, ainda é um desafio muito grande de superar esse lugar dessa rejeição. E acho que as histórias todas, elas se complementam, né? Isso que a gente tá... vão, assim... Isso que a gente tá falando, né, Dani? De mulheres cis, brancas, né? A gente tá ainda num filtro sim. mais Uma caixinha privilegiado, de né? privilégio, Diríamos. privilégio. Porque isso já é uma própria... A gente pode olhar, né? A gente tem... as coisas, elas estão evoluindo, mas a evolução ainda é muito lenta versus o que é preciso acontecer. Sim. Então, a jornada, né, da mulher, a mulher preta, a mulher cis, a mulher, enfim... Homossexual. Todo mundo, né? Toda essa jornada, todo esse momento que a gente precisa ainda chegar, ainda é bastante longo. Sim, né? sim. Estamos aqui, de fato, sempre ainda com olhares nossos, mas temos ainda muitos outros olhares para complementar essa jornada. A gente ainda tem muito trabalho, né, pela frente. Muito trabalho e muita gente para ouvir, muita gente para a gente poder se inspirar, né? Sim. Já que a gente está falando aqui de um painel que foi criado para, né, inspirações, né, de mulheres. Que inspiram, né? Espero que a gente tenha vida longa para trazermos nesse momento aqui várias inspirações. Sim. Que possam contribuir para essas reflexões que a gente quer trazer aqui para o grupo, enfim, para quem vai estar nos assistindo. Eu acho que, assim, dentro de todo esse histórico, né, de liderança, acho que um dos desafios... Primeiro que a liderança, às vezes, eu acho que ela é, às vezes, solo. Eu costumo falar, você tá vendo ali o palco, você não tá vendo os bastidores, e os bastidores, às vezes, ele é solo. E acho que a grande beleza disso tudo é a gente conseguir trazer um grupo também que a gente consiga compartilhar. E acho que a pandemia trouxe um pouco disso. Mas acho que é um dos desafios, e que eu acho que está com, talvez... Existe até um estudo da KPMG, que é um dos nossos clientes, falando que 75% das mulheres se sentem com ou já passaram no que eles chamam de síndrome de impostora, né? Onde você acha que foi sorte, porque eu tô nesse seu lugar, ou eu tive uma promoção, mas acho que eu não sei se eu vou conseguir manter, porque você acaba não se identificando, porque se cobra muito. E eu acho que, assim, o papel da mulher, em termos de vulnerabilidade, tudo bem a gente aceitar, que tudo bem que eu não vou ser perfeita sempre, porque a gente acaba equilibrando muitos papéis, né? Acho que tem um papel da mulher executiva, da mulher empreendedora, da mulher que cuida de casa, né? Então a gente tem que equilibrar muitos pratos. Então acho que esse é um dos, eu vejo assim como um dos principais desafios. Então acho que, assim, a gente se reconhecer que sim, hoje a gente ocupa um lugar por merecimento, por competência, e que tá tudo certo às vezes você não ser perfeita sempre, né? Que todo mundo pode falhar e que é ser humano, mas a gente sempre ter a resiliência de buscar sempre atingir esses resultados e ser melhor sempre. Eu acho que é isso. Então, um dos desafios, eu diria isso, a gente entender que sim, eu tô ali por mérito, e porque eu fiz para acontecer. Saber que é capaz, né? Assim, a gente fala isso, porque às vezes a mulher, ela vem de uma situação, muitas mulheres vêm de uma situação onde elas não têm uma autoconfiança, né? Sobre essa questão da liderança. Então, muitas vezes, quando chega essa liderança, né, para as mulheres, isso é um assunto que ainda é um assunto que é novo, se a gente for pensar. Não é tão comum a gente ter mulheres na liderança, como a gente falou já, e hoje em dia ainda não é um número representativo. Então, é normal os desafios acontecerem todos os dias para a liderança, e para mulheres ele vem com um peso ainda, às vezes, maior. Cada um passa por uma situação, tem uma coisa que marca a gente, né? No que chegou até aqui. Nossa, isso foi o que me marcou, né? Exatamente. Eu acho que tem, além de um pouquinho do que você se falou, o fato de liderança, eu acho que tem também, né? Desde dos nossos anos iniciais, né? O seu comportamento escolar, como você se comportava, de como liderar. Desde sempre, eu sempre me importei muito como líder, não como autossuficiente, porque eu não sou autossuficiente.
E lógico que eu preciso andar o tempo inteiro de mãos dadas, mas eu sempre fui aquela de buscar soluções, de ser resolutiva, e isso atraía muitas pessoas. E a minha trajetória na Contic é muito engraçada, porque quando eu entrei, eu estava contando para as meninas ali um pouquinho antes, eu entrei numa área onde eu não tinha pessoas, eu não tinha possibilidade de liderar, porque ainda era, enfim, os processos eram muito manuais, e eu trabalhava numa área que era eu e eu mesmo, eu não lidava com pessoas. E aquilo me deixou... Falei, não é isso que eu quero para mim, assim, eu preciso lidar com gente, eu preciso lidar com conflitos, eu preciso sair. E aí eu cheguei, enfim, algum tempo atrás para um dos sócios e falei, adorei a empresa, o clima, mas não estou me encontrando. Ele falou, não, a gente vai lhe dar uma nova oportunidade numa outra área. E aí foi quando eu entrei numa outra área, que aí sim, eu fazia na área de atendimento, era consultora, lidava com gente, e eu descobri que era aquilo ali. Daí, quando eu encontrei o meu lugar e que eu estava dentro, atuando num negócio que eu... enfim, era o meu lugar, era onde eu me encontrava, eu acho que a liderança veio de forma até que um pouco natural, assim. E quando você começa a se destacar e as pessoas veem, principalmente nesse olhar do machismo, com o olhar e diz assim, não, chegou um executivo novo, é porque Renata ela está nessa posição, recebeu uma promoção porque ela tem um caso com alguém, né? As pessoas nunca lhe enxergam com a sua capacidade, que sempre foi essa capacidade de liderar em todos os processos. Lógico que se adequando a cada realidade, a cada negócio, mas os desafios foram muitos, assim, o preconceito de você acreditar que você pode, que você consegue, o desafio de encontrar outras mulheres que também são líderes e aí você se fortalecer com elas, né? É assim no grupo diariamente. E pelo dado, já foi dado, né, 67% do grupo é liderado por mulher. Então, são mulheres que dentro da Contic já nos inspiram. Né? Eu acho que a própria Contic é uma escola de liderança pra gente, porque nós temos mulheres que lideram. E a gente troca experiências o tempo todo e veja que são muito comuns em negócios diferentes, em unidades diferentes de negócio, mas, enfim, a gente é inspirada e levada a essa inspiração quase que diária. Né? Esse desafio tem ouvido, né, que a gente está falando sobre isso, essa questão da não aceitação, né? Sim. Você falou, por exemplo, a mulher é líder porque veio através de alguma outra coisa, que é o desmerecimento do seu trabalho profissional, da sua história, da sua trajetória. A liderança feminina, ela vem com um pouco... Ela traz, às vezes, esse tom, muitas vezes, né? Por isso que, assim, a minha visão, as líderes mulheres, elas, primeiro de tudo, elas precisam acreditar nelas, para elas não se deixarem levar por esses rótulos, né? Porque podem existir, né? Alguns de uma forma mais direta e outras de formas mais indireta. Mas quando você acredita e tem certeza do teu potencial, você passa por isso. É um obstáculo, né? E é a autoconfiança, exatamente, que é onde você tem que, primeiro de tudo, acreditar no teu potencial, né? E por que não? Acho que é um amadurecimento, né? Eu acho que a gente vai ganhando isso com experiência também, né? Se reconhecer, sim, que eu sou capaz, eu tô ocupando essa posição por merecimento, mas por competências, né? E eu acho que é um processo, porque quer queira ou não, acho que a mulher, aí acho que entra uma questão um pouco de sociedade, que a gente é criada com algumas crenças limitantes, né? Que assim, a mulher, ela tem que ser, para ser bem sucedida, ela vai ter que estudar, depois ela vai se formar, depois ela vai casar, depois ela vai ter que ser filho, e aí tá tudo certo. E não é necessariamente assim, né? E muitas vezes ela tem que escolher entre a profissão, né? E o fato de ter casado e ter uma família, enfim, né? São desafios, né? Desafios. O desafio da mulher, para essa questão familiar, essa questão dessa decisão, da maternidade. Equilibrar esses pratos todos, Equilibrar os pratos. Esse desafio de falar em estudar aconteceu comigo, porque eu tinha 2 filhos pequenos. E eu falei assim, nossa, eu quero buscar mais conhecimento. Por quê? Porque eu almejava chegar num cargo de liderança. E aí eu fui estudar. Eu estudava de madrugada, fazia meus trabalhos na madrugada. E eu escutava sempre das pessoas, nossa, mas você é mãe. Como que você vai estudar, vai cuidar dos seus filhos, trabalhar fora? Mas aí falo... E vai ser líder, né? E vai conseguir evoluir nessa sua carreira profissional. Não, porque assim, o homem foi apto para isso, né? Mas a mulher, né? A gente sempre ouve isso. Né? A maternidade, né? Para quem também é um grande desafio. Né? O próprio... que você tem que se ausentar. Então, você
lógico que você se prepara para aquilo, né? Mas que você sai durante um tempo para se dedicar à maternidade e você voltar, você ser reinserida, é um tempo longo, são 6 meses você ser reinserida, esse já é desafiante, é um recomeço. E aí você volta com um turbilhão de emoções, de sentimentos. Eu lembro que na minha maternidade eu sempre voltava assim, eu não vou dar conta, assim, nos primeiros dias, quando, né, você tá ali, que a criança nasceu e que você tava ali, que a Laurinha nasceu naquele desespero, diz assim, gente, eu não vou conseguir mais trabalhar, minha vida vai ser essa, eu não tinha tempo para nada, mal teria tempo para um banho, para fazer alguma coisa, você olha, como é que você vai dar conta de tudo que você dava antes, mais isso, né? E aí é muito engraçado, e a própria maternidade nos faz amadurecer isso e dizer que 3 meses depois que a criança já tinha se adaptado, eu já tinha me adaptado a ela, e eu via literalmente uma luz no fundo do túnel. Eu dizia assim, eu acho que eu consigo. Eu acho que eu vou conseguir ser mãe, eu acho que eu vou conseguir ser profissional, eu acho que eu vou conseguir ser amiga, eu acho que eu vou conseguir aí começa tudo o seu isso. papel de liderança. Sim, exatamente. E que eu acho que a assim, mulher se cobra muito, né? Pra mim foi talvez um divisor. assim, a mulher acho que se cobra muito mais que da assertividade, de entregar 100%. E a cobrança começa com nós mesmos, né? Sim. E eu acho que, assim, isso é um fato que, pra mim, na minha trajetória, marcou bastante. E eu lembro... Quando você teve sua filha, você já estava como líder? Já estava. Já estava como líder. Eu já estava como porque eu acho que esse é um também, né? Às vezes, geralmente, a carreira, enfim, hoje em dia tá tudo tão mudado, mas enfim, termina chegando um momento que você tá naquele exato momento que você está pronta para assumir uma liderança. Sim. Porque você teve uma maturidade, você estudou, você se formou, enfim, se preparou para aquele momento. E geralmente esse momento bate com o momento da maternidade. Exatamente. Um desafio que eu acho que eu vivi foi quando realmente eu estava grávida, né? E aí eu recebi, você vai liderar uma equipe. E isso em dezembro. Você vai montar uma equipe para liderar essa equipe. Só que em fevereiro, eu já estava grávida, a minha filha nasceu antes do prazo, e aí eu fiquei 4 meses fora. Quando eu retornei, tinha 4 meses, muita coisa acontece, né? E foi o quê? Eu cheguei, tinha tudo novo, diretor novo na empresa, e ele falou, olha, prazer, eu sou essa pessoa, e eu vi que você lidera uma equipe, mas eu vou te dizer que eu vou te dar 1 mês para você não liderar mais equipe, e vamos terminar com a sua equipe. E aquilo, eu falei, poxa vida, não é assim. Aí eu sentei na sala e falei, não. Então você tem 1 mês para fechar, me dá 1 mês que eu vou virar o jogo. E a gente, como mulher, a gente é persistente. Eu virei o jogo. Né? Muito bom, parabéns. E é isso, gente. Muito bom. Qual foram os seus desafios, Lana, para chegar na liderança? Eu tive alguns desafios nessa carreira, né, no turismo. Eu acho que os maiores desafios e as maiores tomadas de decisões foram nos momentos de crise que todos nós passamos, assim, nas crises econômicas, nos atentados de 11 de setembro, em 2001. Depois disso, nós tivemos uma sequência de atentados. Nós tivemos, depois da crise de 2008, e em 2008 eu estava voltando de licença maternidade. Voltei liderando um time grande de pessoas e depois agora recentemente o Covid. Então acho que o maior desafio foi de fato tomar decisões assertivas nesses momentos de crise. O turismo, principalmente o corporativo, é um dos que mais sensíveis, né, que sentem o impacto, né, num primeiro momento, num primeiro segundo, e aí você tem que tomar decisões estratégicas, né, de manter uma equipe, manter o teu atendimento e, ao mesmo tempo, prezar, né, pela saúde financeira da empresa. Então, acho que nesse momento eu tive a sorte, né, e a oportunidade de ter pessoas no time, mesclas, né, de homens e mulheres. Porque é nesse momento que você toma as decisões assertivas e com essa mescla do homem e da mulher, as mulheres ela têm muitas vezes um foco diferente, um olhar diferente para o processo, né? São multitarefas, né? E os homens também com as suas qualidades, né? Às vezes muito mais técnicas e processuais. E aí ter um time com essa mescla me ajudou muito a tomar decisões difíceis nesses momentos de crise que estamos sujeitos, né, a passar, e acredito que muitos outros virão por aí, né? O desafio da liderança tem essa questão
dessa tomada de decisão, né? É um lugar de tomar a decisão. E muitas vezes, como a gente já comentou, um lugar de tomar a decisão que você tem que se posicionar, você tem que estar num lugar ali de realmente atento e focado. Então, essa tomar decisões constantemente é um papel do líder. E falando ainda de desafios, assim, quais foram os desafios que marcaram, assim, aquele momento que chegou o dia... Agora eu tô com o dia D da hora H, e que falaram assim, você vai liderar pessoas. Eu tinha mais ou menos uns 23 anos, né? Mas o meu chefe, ele foi me preparando, mas eu não, nova, né? Eu ainda não captei, né? Que, poxa, eu poderia pegar uma liderança, tal. Mas eu fui pegando, automaticamente ali, fazia, tal. E aí depois ele saiu, foi assumir outra área dentro da agência e, né, me chamou e falou, ó, a partir de amanhã você vai assumir, né, a parte do faturamento. Então, tipo... né? Eu queria, mas ao mesmo tempo vinha na minha cabeça, será que eu tô preparada, né? E o que mais me pegou nessa época foi por quê? Porque eu fazia parte da equipe, então eu tinha amigos, eu tinha colegas, e separar foi difícil. Algumas pessoas super de boa, me deram força, é isso aí, tô junto, né? Mas algumas não. Algumas eu senti Precisa de muita maturidade, né? Daí é dos dois lados, né? Então, assim, eu tive muito, tipo assim, sabe... de eu sentir no olhar, principalmente de homens, né? Que tinha bastante na equipe, era bem mesclado. E eu senti que, tipo assim, tipo, quem é você, né? Pra ser minha líder, né? Então, assim, aquilo foi bem desgastante, mas eu falei, não... se eu fui, né, promovida, é porque eu posso, eu vou desenvolver, eu vou buscar isso, né? Então, aos poucos, eu fui ganhando ali, mostrando que eu não estava ali para competir com ele, eu estava ali para a gente tentar fazer o melhor, né? Entregar o resultado que a empresa queria, e que eu queria crescer, mas eu queria também que ele crescesse junto comigo. Mas naquele momento, a diretoria não queria falar com 25 pessoas, ela queria falar com uma pessoa. E eu ia ser aquele canal, né? De levar e de trazer as informações. Então, assim, foi fluindo, mas foi difícil. Muita gente fala, até você comentando aí agora sobre isso, tem alguns livros de liderança que falam muito que a liderança é um pouco solitária. Né, isso exatamente. Pegou já li muitas coisas sobre isso, de liderança, e fala um pouco sobre isso. Porque às vezes, quando você, em alguns momentos, né, quando você se torna líder, você se sente sozinha. Meio que sozinha, porque a partir daquele momento você não está mais naquele lugar que você estava, e muitas vezes isso te faz ficar um pouco isolado. Eu acho que esse ponto é muito... também que a gente olha, né? E se enxerga, né? Acho que no final das contas a gente se enxerga em vários pontos, né? Porque fica aquele delay de cair a ficha, né? E para as outras pessoas também, elas olham e falam assim, mas como? E eu vou responder pra você. Pra você? Tipo, eu almoço, eu poxa, com você, mas ali é muito complicado. E também, a aceitação, né? A aceitação é que demora um pouco, tem esse delay, né? Também é um desafio, né? Você, de repente, tá naquele lugar que você se sente um pouco mais excluída pela posição que você acabou de assumir. São, né? Você chegar de fora ou você estar no grupo e ir pra liderança. Verdade. Assim. Acho que os dois verdade. É interessante que os pontos todos terminam se complementando, e eles não são excludentes, eles acontecem todos os dias, todas as horas, e deve estar acontecendo agora em milhões de cabeças de mulheres, assim, meu Deus, chegou meu dia, e o que eu faço? Né? Em vários momentos, né? Ou passando por todas essas situações que a gente já comentou. Eu vou contar um pouquinho do meu desafio, acho que vocês vão me enxergar. Bom, a primeira experiência que eu tive durante 9 anos foi numa empresa muito acolhedora, assim, né? E por incrível que pareça, quando eu tinha 14 anos, eu estava entrando numa empresa que era muito múltipla. Então, eu tinha pessoas que eram negras, então eu tinha o meu chefe direto, ele era um homossexual assumido. Então, assim, eu fui, acho que, muito bem preparada. Fui tão bem preparada que eles falaram assim, Vanessa, você precisa galgar outras coisas. Acho que para você aqui tá o limite. E eu fui e entrei para a indústria. Entrei para a indústria, onde uma equipe de 30 pessoas só tinham 3 mulheres. E eu era líder dessa equipe. E foi muito difícil, porque aquele desafio me tornou uma pessoa depois um pouco distante, um pouco seca. Porque eu tinha que provar a todo momento para a minha equipe grande, masculina, que eu não era sensível, que eu tinha uma distância, eu tinha que... Você entendeu? Então, eu me tornei uma pessoa que, no fundo, a Vanessa lá não era.
Quando eu cheguei na Contic, eu tive um impacto muito grande, porque eu voltei para a minha realidade da minha primeira oportunidade. Mas aquele ranço continuou comigo, porque foi exatamente o que você falou, Dani. Quando você está na equipe, você tem esse desafio, mas quando você chega, você também tem. Então, eu tive um desafio de me refazer. Então, eu tive que fazer cursos de liderança que a empresa me proporcionou para mostrar que eu sou uma pessoa sensível, que eu sou uma pessoa próxima, porque eu não tenho esse jeitão que todo mundo fala, nossa, a Vanessa é brava. Mas, até para as pessoas depois que assistirem a esse podcast da minha equipe, que hoje é 100% de mulheres. É verdade, nós temos uma equipe 100% de mulheres na área do financeiro. É a minha. Que eu já contei a minha história para elas um pouquinho, mas aí vai para mais gente do grupo, que quando eu cheguei na Contic, eu era essa pessoa porque eu tive que me tornar essa pessoa, eu não era. Porque eu tinha uma equipe de 30 pessoas e que 27 eram homens. Então, assim, muitas vezes eu tentava delegar, eles não aceitavam. Porque dentro da equipe tinham pessoas, homens mais velhos, e a gente sabe que a criação é muito difícil. O gestor antes, o gerente de antes era um homem. Então, assim, eles não aceitavam ter algum trabalho delegado. É como se a gente precisasse vestir uma capa, né? Mas era isso, eu vestia a capa. E quando eu cheguei na Contic, eu tive que tirar aquela capa e colocar a capa da Mulher Maravilha. Me tornar de novo a mulher sensível que eu sou, que chora, divertida. Que é divertida, exatamente. Então, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, mas todo mundo falava que você era muito brava, mas você é muito divertida, que não sei o quê. E eu tô contando essa história, porque realmente o meio do preconceito contra a mulher que é líder e que consegue organizar um trabalho, que consegue delegar, a gente passa por esse tipo de desafios. De homens não aceitando a mulher sendo um líder e muitas vezes você teve o fato de você se arrumar, ficar bonita e as pessoas, né, terem atos com você que não eram legais e comigo eram ao contrário. Então eu tive que meio que me tornar um pouco masculina. É engraçado fria, isso, né? Exatamente. É o figurino. Porque quando você se torna feminina, você se torna alvo. Aí, se você não é feminina, você não é o suficientemente pronta. Todo momento você tem que estar provando. Então, provando. como achar esse caminho, né? É a gente muito tem que falar, difícil. então, esse caminho, né, entre não, É porque, na verdade, a gente acaba não encontrando o eixo, né? Porque ou você é muito ou você é pouco. O meio termo você nunca consegue ser, né? É porque a criação masculina traz com que o homem tenha o comando. Exato. Né? E quando existem mulheres no comando, para ela se encaixar, né? Que nem no meu caso, eu não sou uma pessoa que me arrumo muito, então isso eu estou construindo ao longo dos meus anos, assim. Então eu não podia, e tudo contrário, né, da Elaine e de você, são coisas que a gente tem que se encaixar para ser aceita nesse mundo onde o homem é o controle, a mulher cuida, a mulher doa. Exato. A mulher o homem é o provedor, né? Nós somos quem cuida. Então trazer essa mistura num papel num lugar que tem essa desigualdade de gênero, é difícil como liderança. Eu vou até um pouco além. Por que nós, que somos líderes, não podemos ter sensibilidade? Não podemos ser sensíveis? De forma geral, no geral. Por isso que essa questão de liderança é um assunto que acho que ele abrange não só o universo feminino, como todos os universos. A liderança em si é um tema bastante interessante, né? Complexo até, né? Verdade. Porque ele termina servindo para quase todo mundo, né? Todo mundo tem esse grande momento e essa oportunidade, mas ela vem com bastante desafios, né? Bastante pontos de reflexão. Sim. E esse ponto da Vanessa sobre essa questão do ambiente fazer os líderes, né? Então, na verdade, a sua liderança inicial começou através de um formato, depois através de um outro ambiente, a liderança vai mudando. Isso também tem um pouco, né, do que vai acontecendo. Muito. A liderança da gente vai mudando de acordo com o ambiente que a gente trabalha. E eu posso dizer até mais assim, e a mulher, ela tem esse diferencial, porque a gente é uma metamorfose. Verdade. Eu não vejo isso, acho que até mais pra frente vai ser um tópico que a gente vai falar, mas eu não vejo isso com a capacidade do homem. Ele é aquilo ali, pronto. A gente se transforma conforme o meio. Entendeu? Então, o meu desafio foi esse. Eu tive que me tornar uma pessoa muito séria e uma pessoa muito fechada por causa do meu meio, do trabalho que eu tinha, do ambiente quase 100% masculino. E foi esse o meu maior desafio.
Quando Não é? vocês se tornaram líder, foi na empresa, foi no grupo Contique ou vocês já eram líderes em uma empresa anterior? Eu tive papel de liderança e aí de equipes grandes, a primeira vez foi fora. Mas foi quando eu aprendi, assim, eu costumo falar muito, e eu trago isso muito comigo hoje, né? Nos Estados Unidos, você não avalia as pessoas para aquela posição, para aquela função, mediante se ela está grávida ou não, mediante a idade. Você vê assim, aquela pessoa é capaz de desempenhar aquele papel e é assim que você vai contratar. Então, acho que foi a primeira experiência que eu tive, onde eu estava fazendo uma entrevista nessa companhia aérea e aí eu falei assim, nossa, essa colaboradora, ela tá grávida e vocês vão contratar? Porque tem um pouco de barreira aqui, né? Sim. E falou assim, sim, por que não? Isso não vai interferir no ela desempenhando o papel né? dela. E aí eu trago isso muito para mim, acho que assim, nos dias de hoje. Acho que assim, então foi o primeiro papel, acho que eu tive de liderança e carrego até hoje. E se a gente fosse falar assim das conquistas, né? Porque eu acho que a gente está aqui falando tanto da questão dos desafios de ser líder mulher, porque a gente temos inúmeros desafios na liderança e feminina também, muita gente com ambiente, com algumas barreiras específicas que as mulheres têm. E o que teria de conquistas, assim, que vocês lembram que quando vocês olharam e falaram, nossa, isso aqui, quando aconteceu no meu dia de trabalho, eu acho que foi uma conquista da minha liderança, assim, foi uma conquista positiva do trabalho que eu realizo como líder. Teve alguma coisa que marca vocês nessa conquista da liderança? Eu tive algumas situações assim que eu parei para pensar e fiquei muito feliz, né, de ter a chance de participar desse processo. Eu já tive pessoas que depois de uma conversa que a gente teve, ela resolveu estudar e ela me trouxe o diploma. Então, foi assim, uma coisa que realmente me emocionou, porque foi numa conversa, não foi uma conversa formal, né? E era uma mulher, né? E ela não se via capaz. E aí, depois dessa conversa, ela me trouxe o diploma alguns anos depois, né? E eu nem sabia que depois dessa conversa, que foi a inspiração dela, de acreditar nela, e dela ela mesma incentivar e estudar, e procurar uma faculdade. Eu também vejo, assim, situações como uma promoção, né, na empresa. A gente, no grupo, a gente incentiva isso, né? Mais de 70% do meu time hoje de líderes são de pessoas que iniciaram na empresa, não eram líderes e se transformaram líderes. Então, você promover essas pessoas, dar chance delas participarem de um processo seletivo e elas serem selecionadas. E aí, você saber que com essa promoção, elas podem dar a melhor oportunidade de uma escola para o filho, pagar assistência médica, às vezes, dos pais, quitar uma dívida. Então, assim, acho que esses são, de fato, assim, os ganhos que a gente tem nesse papel de líder. Realmente. Eu acho que papel de líder também vem os desafios, né? A gente teve um desafio ano passado, que quando a gente recebeu, a gente achou que não ia conseguir, mas quando você lidera uma equipe, todo mundo tem o mesmo propósito, a gente consegue chegar, né? Que todos sabem que foi o selo do RH1000, né? Do grupo, que fez toda a diferença. Mas é o que a Dani falou, quando é um trabalho em equipe, né? Quando todo mundo, você consegue passar para a sua equipe, que você precisa de cada um que está ali, cada um é uma peça importante, que vai fazer a diferença, a gente consegue, né? Atingir o resultado. Existem outros tipos de realizações também que lhe fazem acreditar que o seu papel de líder, que você deve persistir, né? Que é isso e que, de alguma forma, tem efeitos. E eu sempre tenho a minha forma de condução com eles, assim, de incentivá-los a liderar, a fazer acontecer, do quanto eles são capazes. Às vezes a gente encontra conflitos, né, eventos, eventualidades que você precisa, e aí você vê ali o time tá ali desesperado, achando que o mundo vai desabar, e aí eu chego e falo assim, gente, calma, vai dar certo. Se ainda não deu certo, é porque não chegou ao fim. E hoje é muito comum meu time repetir isso. Quando eu tô em euforia, eles falam assim, como Renata diz, vai dar certo. Se ainda não deu certo, é porque não chegou ao fim. Então, eles acreditam, é meio que inspirar e acreditar. Então, de alguma forma, que algumas atitudes, que algumas condições ou que algumas falas fazem com que as pessoas acreditem nelas e que tenham
mais serenidade para conduzir, né? E a gente trabalha com... Porque o líder gosta dessa questão o líder gosta dessa condução e dessa sensação de dar essa positividade, né? Porque tem um lado do líder de trazer também um pouco de positividade e também de garra para momentos difíceis, né? Para quando a gente está ali. Tem essa conquista. O líder gosta desse lugar, né? Quem é líder gosta de estar nesse lugar de falar, nossa, a gente vai juntos, a gente está juntos. Tem isso, né? Tem. E assim, um outro ponto que eu acho, eu sempre, as pessoas, por incrível que estão comigo na minha equipe, sempre acham que eu sou muito fria, que às vezes eu me emociono um pouco com, enfim, a gente trabalha, na minha unidade atual, eu trabalho com sonhos, a gente vende sonhos, então não dá para ser fria. Eu sou muito emotiva, mas nas decisões eu acabo sendo um pouco mais fria. E esse ano, agora em 2022, né, depois de uma longa temporada sem realizar esses sonhos, que seriam essas viagens de adolescente dos Estados Unidos, foi muito difícil a trajetória chegar e fazer com que isso acontecesse. E lá, durante a viagem, em vários momentos, assim, os meninos estavam muito felizes e eu me emocionei muito, muito. E aí o time olhava e dizia assim, Renata chorando. E aí hoje, assim, depois de um tempo, eu falei assim, Renata se emociona, Renata chora, Renata também vibra. E conquista de saber quem você é, né, Renata? Não, e muito legal pra mim, porque de repente a minha posição de liderança sempre me colocou também numa posição de ser firme, de ser dura. E eu descobri que eu sou essa Renata. Eu também sou a mais chorona quando eu sou tocada, aquilo que me emociona. E hoje, eu consigo me dar mais esse lado, Renata, emotiva, né? Se permitir, você diz, né? Me permito, porque eles já me reconheceram, sabe? Eles sempre me reconheciam Renata dura, agora eles me conhecem Renata, que também se emociona, que também vibra. E hoje eu vibro também, então pra mim é uma realização e meio que uma entrega, assim, de autoconhecimento também, sabe? Eu acho que, assim, refletindo, assim, todas falando, acho que, assim, hoje eu vejo, né, de uma maneira muito clara, de realização, eu acho que existe uma construção. Hoje, realmente, a gente tem um time na área de relacionamento com clientes extremamente diverso. E todos entendem, eu acho que é o que a gente constrói junto com a equipe, né? O quanto que um complementa o trabalho do outro e o quanto que é fundamental o papel do outro e todos se apoiam. E eu acho que é importante a gente conseguir sempre transmitir essa mensagem e eles também realmente tá enraizado neles, né? Sabendo assim, como ninguém vai ganhar nada sozinho, ninguém ganha o jogo sozinho, né? Traz esse espírito de time de equipe, né? De que estamos ali juntos. Sim, e cada um com a sua experiência, né? Hoje nós temos um time extremamente diverso, acho que assim, em termos de, não só de gênero, né? Mas acho que assim, de idade, a gente poder saber que trabalha numa empresa que você vai contratar alguém que é mais de 50, que tá tudo certo, porque é capaz, sexo, independente do gênero e etc, que tá todo mundo trabalha em completa harmonia. Então, acho que assim, isso acho que é grande beleza, acho que da liderança. Porque às vezes você entra ali, né? Pode estar um caos, mas fala, calma, tá tudo bem. E as coisas vão sair, e se não deu certo porque não terminou ainda, mas saber que todo mundo tá remando com o mesmo objetivo. Eu acho que esse é o grande, é o desafio, mas é muito bonito de se ver, né? A equipe toda engajada e se apoiando. Eu acho que, assim, na questão de exemplo também, de sermos exemplo, nós somos um exemplo no dia a dia, né? Porque nós estamos... A área de relacionamento e operações dentro de uma corporação do turismo, né? Ela é desafiada a todo momento, né? E cada um... A gente olha na operação a nossa parte, a interna, né, o atendimento, e a área de relacionamento preza muito pelo cliente. Não que operações não faça isso, mas tem um outro olhar, um olhar diferente. E acho que o exemplo que a gente passa para os nossos times, apesar de ter a cada momento um novo desafio, né, que a gente precisa muitas vezes discutir e entrar em acordo, é a parceria. Nós sempre somos parceiras, né? Nós sempre tomamos as decisões, sejam elas, né, mais difíceis no momento para a operação, ou sejam elas mais desafiadoras também para a área de relacionamento, mas sempre num equilíbrio. Então, acho que isso a gente passa muito para o nosso time, e aí os processos, por mais difíceis que sejam, a gente consegue passar por eles juntos, e o nosso time também seguem os mesmos exemplos. Mas quando a gente fala de desafio, eu lembro de uma líder que eu tive lá atrás, que ela falava assim, a primeira coisa que você tem que fazer como líder é saber ouvir, né? Verdade. Isso é muito importante, né? Então, assim, acho que isso faz a total diferença no grupo hoje, na liderança das mulheres, é porque a gente tem que saber ouvir.
Falando assim, chegamos lá, né? Conseguimos ali aquele momento nosso ali de conseguir liderar, de conseguir estar à frente de grandes projetos, gerenciando pessoas, fazendo coaching, incentivando, trabalhando junto, né? Porque parece que, sempre falo, o líder, ele também trabalha, né? Muito, não, né? O líder trabalha? Muito. Tá ótimo, é assim, né? Então, trabalhando, né? E o que vocês acharam que fizeram a diferença, assim? Naquele momento, ou hoje, quando vocês olham a liderança de vocês, o que vocês acham que faz a diferença ser mulher, ser líder? Qual é a contribuição que vocês veem que a gente tem nesse papel, que vocês tiveram nesse papel de liderança feminina? Qual é o legado que você, ao olhar assim, a liderança que vocês realizaram, vocês acreditam que foi uma coisa que marcou, que marca? Eu acho que assim, primeiro que a liderança feminina, as mulheres, a gente consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, o diferencial nosso é esse. A gente consegue olhar para um trabalho operacional, mas a gente consegue ter a sensibilidade de olhar para um colaborador e entender o problema que ele está tendo pessoal. Eu acho que a mulher, ela é múltipla. Então, na hora que tem que tratar as coisas com mais rigor, a gente consegue, mas a sensibilidade também está ali, aflorando. Dentro da equipe, eu acho que a gente consegue colocar em prática isso. Eu acho também que as mulheres, a gente precisa saber se respeitar. A gente precisa se olhar e se respeitar também. Porque muitas mulheres, elas baixam a cabeça para o primeiro desafio e falam, não vou conseguir. E não é bem por aí. Eu acho que se a gente se olhar, eu acho que todo mundo consegue. Então, eu acho que isso é um exemplo também para as pessoas que estão na sua equipe, na sua vida, no particular, no pessoal, no que for. Se você se olhar e você se respeitar, eu sou assim. Eu posso fazer muitas coisas boas. Posso ser tão grande quanto outras pessoas. Eu acho que isso serve bastante assim de exemplo até para as pessoas que te rodeiam. Eu acho que assim, né, se a gente for olhar para a história, até alguns anos atrás a mulher não podia nem votar. Verdade. Então eu acho que a mulher, ela só tá nessa parte de liderança porque ela gosta de desafio. E ela gosta de ir lá e falar assim, não, eu vou fazer, eu vou conseguir. Então, que nem agora você falou, Dani, sobre piloto mulher e preta, eu acho que a gente não tá no ideal, mas a nossa empresa que tem 60%, a gente tá no caminho, é desafio. Eu vou lá e vou conseguir. Não, por quê? Por que só homem pode dirigir caminhão? Né? Por que só homem pode fazer isso? Não, a gente pode fazer tudo melhor até, entende? Igual ou até melhor. Então eu acho que a gente é motivada por desafios, porque não é fácil. A gente que está aqui nessa mesa e as nossas outras colegas que estão aí também, eu acho que é muito desafiante a gente ser líder. Eu acho que a inspiração é uma palavra muito forte, né? Inspirar os outros e... A mulher tem essa coisa do inspirar, né? Vem desse... Esse é um... E a inspiração, né? Foi a primeira vez que você falou, porque eu esqueci que eu tinha sido líder na hotelaria com 21 anos também. E minha primeira líder, ela falou, liderança é inspiração, né? Liderança é você ser... Você não é impor, é as pessoas te olharem... E querer ser igual você, né? Tipo... Ela conseguiu, eu também posso conseguir. E eu acho que essa inspiração, ela vem muito, mais uma vez eu vou usar essa palavra, a gente ser vulnerável e mostrar que somos vulneráveis. Porque eu também tive que minhas primeiras gestões foram de proteção a mim mesma. Como você falou, Feitosa, de ser mais seca, dura, e não mostrar que eu sou uma brincalhona, criançona, que gosto de hip hop, sabe? Assim, eu não podia. Quando as pessoas diziam, nossa, você gosta de hip hop? Você, Dani. Então, assim, eu colocava uma carcaça por fora que... E aí, quando você vê hoje pessoas, né, que eu já passei em gestão, olhando para as pessoas, mostrando que existe uma conexão entre nós. A liderança, ela não pode ser distante, né? Quando você falou, de ser sozinha. Eu já fui uma líder sozinha, assim, porque eu achava que era isso que ia me fazer ter respeito. E eu acho que hoje a liderança sozinha, ela não funciona. Essa parte de você estar sozinha e você não ter contribuição, ser colaborativo... Porque a inspiração faz com que seja a primeira coisa com que as pessoas comprem a ideia e vão com vocês e entreguem tudo que é necessário, né? Acho que faz todo sentido também, Dani, porque a forma, né, como a gente, as lideranças inspiram as pessoas, e esse é um legado muito, muito legal, né? Quando acho que um líder deve ouvir, vocês devem com certeza ter as suas histórias de alguém olhar para a sua liderança e chamar a atenção do que você está deixando ali para eles, né? O que você
tá entregando É o ali. mais lindo, né? Isso é o uma mais coisa que... Esse é uma grande... É uma grande entrega da liderança. A liderança, né, tem esse papel de demais. deixar algumas coisas marcantes. Às vezes até algumas ruins, né? Eu sempre falo, não é toda perfeita, né? Não. Obviamente. Mas, ao mesmo tempo, a liderança, ela tá no lugar onde as pessoas, de alguma forma, elas vão ter alguma opinião. E especificamente liderança em mulher, a gente tem nós somos mães, né? Uma mulher que ela não é mãe, ela é uma tia, ela é uma mulher. E quando a gente fala de filhos, assim, para mim, por exemplo, foi uma coisa muito marcante. Eu tive algumas conquistas marcantes, mas essa foi muito grande para mim, que quando eu pude falar, porque sou mãe de gêmeas e uma delas é especial. E eu tinha muito receio de falar. Primeiro, descobrir que você tem uma filha especial já é algo, né, diferente. E eu estava num momento de ascensão. De carreira mesmo, profissional. E aí, quando eu tinha medo de falar da minha filha especial, porque eu tinha um medo de ser julgada, que eu ia ser menos a incapacidade de você entregar. Eu teria que cuidar muito da minha filha. Então, quando eu tive consegui entender e falar sobre isso, e olhar aqui, e eu já recebi várias vezes comentários de pessoas que passaram por isso, e não tinham coragem de falar porque achavam que iam ser pessoas que iam ser renegadas, assim, sabe? E ser a porta-voz da minha filha especial, que não fala sobre isso, e ser inspirador para as pessoas, mulheres que são mães e querem ser mães e têm medo de ser mãe e perder cargos, isso para mim foi um dos pontos muito fortes, assim, de você poder falar sobre assuntos que te deixam, talvez, no olhar de algumas pessoas mais fracas, e na verdade é ao contrário, né? É bem difícil, porque assim, existem pesquisas, né, que empresas não contratam mães por causa que vai faltar, filho fica doente, entrega menos, né? Essa percepção é bem latente mesmo. Exatamente. Eu acho que a mulher, eu acho que existe um equilíbrio, eu acho que não é certo nenhum, nem ou um ou outro, mas acho que a beleza de tudo é ter o equilíbrio de ambos. Mas acho que a mulher, ela traz um pouco de, talvez mais de criatividade. Eu acho que a mulher é mais criativa, o homem é muito mais racional, né? Eu acho que num mundo que a gente vê, nesse mundo que a gente retornou pós-pandemia, ele exige um pouco da criatividade, da flexibilidade, do jogo de cintura, né? E em situações, hoje em dia, de crise, quando a gente fala assim, em situações de crise, e isso é estudo de Harvard, as mulheres acabam desempenhando um melhor papel. Desculpem os homens, mas as mulheres desempenham um melhor papel, muito por questão de soft skills, né? Eu acho que a gente tem um jogo de cintura maior, todo mundo sabe, né? E não sei se vem justamente equilibrar diversos papéis, né? Exatamente isso. Acho que as mulheres, ela têm a habilidade de executar várias tarefas de forma simultânea, né? E com foco sempre, né? Então, eu acho que esse é um dos papéis que a gente realmente, e da diferença que a gente faz nas nossas equipes, ser multitarefas. Acho que a sensibilidade também, né? Embora o homem seja muito mais racional, a gente usa o nosso emocional para ser racional, né? E as decisões, elas acabam sendo mais bem pensadas, menos conflitantes, digamos assim. A mulher tem um olhar do conflito, né? Isso a gente fala muito sobre essa questão de ser uma facilitadora de conflitos, né? Ajudar a resolver conflitos, né? A mulher vem mediadora. A liderança feminina, às vezes, vem com várias características, né? E essa de conseguir estar nesse lugar, de fazer um encontro, encontros, né? Fazem esse... Se colocar um pouco no lugar do outro, né, Lani? Assim, conseguir trazer essa sensibilidade, a empatia, né? Ter a empatia, realmente, de enxergar a forma como o outro está enxergando, de enxergar a necessidade do cliente, né? E parar e avaliar. Então, acho que é isso mesmo. E o ouvir também, né? Ouvir. Esse ouvir, a gente tem mas do ouvir, do interpretar, do acolher, né? E a partir daí tomar uma decisão. Até que seja uma decisão que para quem está sendo ouvido não seja a decisão esperada, mas o ouvir do acolhimento, acho que a gente tem um pouco mais dessa sensibilidade. Talvez um pouco mais... Acaba sendo um pouco mais prolixo também, né? As decisões mais... A gente às vezes é mais prolixa. Brincadeira, né? Eu tô falando de mim, aqui foi uma pausa. Mas às vezes é isso mesmo. Mas a gente tem que se aceitar, né? Na verdade, todo mundo tem que aceitar aceitar as características, né, da liderança. Tem lideranças que são... E não tem certo e errado, né? Eu acho que o grande ponto aqui são alguns pontos que nos marcam, mas a verdade está em cada um de nós. Está em cada liderança é uma liderança.
né? Não existe uma liderança única, né? Existe uma liderança individual. Obviamente que a gente tem premissas, a gente estuda, a gente acompanha, a gente vê algumas boas práticas de liderança, enquanto a gente tem que realmente estar atentos, né? E se inspirar para elas, Sim. né? Mas a gente sabe que existe aí um lado muito de característica individual de cada um de nós, como a gente lidera. Exatamente. Acho que cada uma de nós, cada mulher, ela cria o seu próprio manual, né, de liderança. Não existe um manual pronto que a gente vai ali na livraria e compra pronto. Afinal, somos únicos, né? Assim, é a beleza Não da é? beleza, né? Quando a gente fala da liderança feminina, tem alguma palavra, alguma coisa que vocês acham que representa ela? A gente falou aqui de algumas, a gente falou alguma outra coisa que você falaria que representaria uma liderança feminina, que você se enxerga ou enxerga em uma outra colega, em pessoas que você trabalhou, que Tem marca? estudos até, né, Dani, que fala que mulheres na liderança, elas reduzem conflitos, Tem muitas elas coisas sobre essa questão. trazem maior engajamento de equipe, elas trazem inovação. Tem estudos, assim, que são algumas características que o porquê a mulher está na sim. liderança, assim, ela tem um foco muito de lucratividade. Uma mulher com poder com uma visão empreendedora é muito forte, assim. Se você trazer essa visão lucratividade, engajar pessoas, produtividade, inovação, não está funcionando, vamos por outro lado. Eu acho que essas características é muito da mulher mesmo, como líder, assim, trazer o engajamento. E acho que isso que você acabou de falar, esse papo não é papo só para a mulher, muito pelo contrário. Não, esse não. papo é um papo para o homem também entender, quando olhar para uma líder feminina, entender qual qualidade que ela tem e ter um orgulho de ter uma líder feminina, né? E acho que tem essas características de reduzir conflito, aumentar a criatividade, né? Mulher tem que ser criativa. Não deu certo aqui. E assim também, o que eu já percebi é que a liderança de mulheres, ela tem mais abertura. Sim. Porque Sim. assim, a liderança Sensibilidade, né? masculina, a liderança masculina, ele demonstra o que Ele se tem que limita, ser né? feito, e ele quer que seja feito aquilo. E eu acho que a mulher é muito mais aberta. Tipo assim, o que você acha sobre isso? O que você pensa? O que a gente pode Que gera melhorar? Ela dá criação, liberdade, exatamente. gera inovação. Então eu acho que para a mulher é mais essa parte. No homem é um pouco mais restrito. Muito Eu legal. acho assim também que tem muita delicadeza, né? Então, assim, eu procuro, né? Não sou perfeita, mas assim, eu procuro, é o meu jeito, né? Então, assim, eu sempre vou lá, mesmo que vou dar uma bronquinha, alguma coisa, procuro, né? Ter a gentileza. Então, acho que a equipe, assim, busca isso, enxerga, né? Então, assim, pô, eu sou mulher, tá, eu sou líder, mas assim, não é isso que eu sou a dona da razão, não é isso, mas eu vou procurando, né, com delicadeza, olha, vamos por aqui. Não é uma regra geral, né, Deia? Tem muita Né? mulher aí brava aí que dá umas broncas feias. Mas eu acho que com a evolução também do passar dos anos, a gente vai entendendo também, né? Que a gente se evolui, quando a gente evolui para os outros também, né? Não para o nosso próprio umbigo. Então a gente vem tentando se encaixar naquilo que a gente não fazia. Como a gente era muito fechado e bravo, a gente começa a perceber, opa, talvez não seja esse caminho, né? Tem gente que é bravo e vai ser brava. E vai ser bravo ser sendo bravo. ser humano, Gente, tá né? assistindo isso daí, eu não sou brava, tá, gente? Ó. Esse painel, ele também tem o objetivo da gente deixar algumas mensagens, assim, algumas... Eu não gosto de falar dicas, né? Porque hoje em dia essas coisas não tem mais dica de nada, né? As dicas são bem difíceis da gente entender. O mundo aliás, tem muita gente querendo dizer como a gente quer fazer, quando a gente tem que fazer e o quando a gente tem que fazer. Mas a gente também tem o que a gente chama, talvez, de inspirações, de qual seria, né? Puxa vida, se você tá ali, acabou de entrar no seu emprego, ou então você já tá naquele momento que você já tá há 5 anos esperando uma promoção, e você não conseguiu virar líder, ou você, na verdade, desde que você entrou, desde que você cresceu, você quer de alguma forma liderar pessoas, você quer estar numa posição de liderança. Quais seriam as sugestões? O que você daria assim, dizer, olha, isso para mim funcionou. Eu acho que se alguém tivesse me contado, ou se eu olhando a minha trajetória, eu acho que isso aqui foi uma coisa que eu deixaria para vocês poderem tentar. Eu converso muito com a minha equipe sobre isso, sabe? A gente está em reunião e eu falo que uma coisa muito importante que hoje, que eu cheguei, né, como líder, é porque eu fui atrás de conhecimento.
Sim. Às vezes aquela área não tinha nada a ver comigo, mas poxa, eu senti que ali tem algo que é para mim. E eu ia atrás. E eu falo muito para a equipe, conhecimento é algo de cada um. Ninguém vai tomar de vocês. Então, se você quer um cargo de liderança, se você quer se mostrar, olha, eu sou boa nisso, vai atrás, né? Olha, mostra para o seu líder, né? Olha, eu estou fazendo esse curso, eu acho que isso é legal, né? Eu tive uma pessoa na equipe que não tinha nada a ver com a área de tecnologia, mas ela sentou comigo e falou, Ângela, eu gosto. O que eu faço? Falei, entra numa faculdade, fez faculdade. Onde ela está hoje dentro do grupo? Na parte de tecnologia. Então, assim, eu acho que é você mostrar para a sua equipe isso, mostrar para eles que eles têm que ir atrás de algo, não ficar esperando e achar assim, ai, vou, né, como todo mundo fala, né, a Cris de Gabriela, ai, eu nasci assim, eu vou ser assim. Não, né, a gente está aqui, então, assim, eu acho que é O treinamento, né? Procurar o conhecimento, né? Procurar entender algo quem que é você... seu, entendeu? Algo que você vai usar em outro lugar, não seja ali naquela área, mas a gente vai ter a visão, como gestor, de que aquela pessoa está apta para ser um líder, para ir para outra área, ajudar na equipe de operações da Lana, entendeu? Ou ir para a área comercial junto com a Cecília, eu acho que é isso. Né? Eu acho que só um ponto para lembrar, a gente pensar que existem vários, todo mundo, dentro de organização, existem vários espaços. Não necessariamente o espaço de liderança, ele é o único dentro de uma organização. Perfis de pessoas, jeito de ser, vontade mesmo e querer, ou de fato não ser da pessoa, né? Então a gente tem diversos outros espaços dentro da empresa, mas às vezes tem aquela pessoa que realmente ela tem uma vontade de estar comandando pessoas, de estar se doando para esse processo, que é um processo de doação, ser líder, né? É um processo de estar ali, olhar mais para o outro do que só para si, dividir as atenções, né? Dividir as atenções do seu dia a dia de trabalho, não só para o que você faz, mas fazer com que todas as pessoas estejam fazendo. Então, tem esse lado de capturar isso que você falou, que é capturar essas pessoas que têm essa vontade de estar nesse lugar e ajudar elas a chegar lá, né? Eu costumo dizer muito pro meu time, assim, eu sempre digo a eles que a oportunidade é um cavalo que passa com o rabo na testa. Então, esteja preparado, porque na hora que ele passar, que ele estiver passando, você tem que agarrar. Tem isso também, né? A gente fala assim, às vezes, pega... Que ele passou, não vou assim, você né? não vai agarrar. Você já passou. Você acha, Lana, que é daquele tipo... Aquela situação do tipo assim, às vezes essa sua linha é assim, às vezes a gente tá querendo uma coisa, mas surgiu uma outra, ou não é tão assim perfeita, a gente deveria tentar, é isso? Deveria tentar, e a gente vai muito de encontro com isso que a Ângela falou, esteja preparado, né? Vai estudar, busque o conhecimento, domine o seu negócio, você não vai dominar, né, todo o processo, mas domine aquilo que você está fazendo naquele momento, tenha atitudes, né, que inspiram outras pessoas. E isso começa desde a jovem, quando ela entra como jovem aprendiz na empresa, né? Ela pode assumir responsabilidades, ela pode ter domínio daquilo que ela está fazendo e inspirar outras pessoas. Então, é desde o início da carreira. E aí, neste momento, ela já vai se preparando para uma oportunidade de uma promoção, de uma efetivação. Então, é isso, é estar preparado, porque as oportunidades aparecem. A gente só precisa enxergá-las, né? Então... E assim, Bom, se eu tivesse que deixar aqui uma mensagem, né? Para algumas mulheres, aumente um pouco mais o seu mapa de visão também, né? Muito bom, eu acho que tem essa... eu acho que a liderança, e aí a gente, quando fala de liderança, a gente fala muito de liderados, de ter pessoas que você conduza, que você siga com um propósito, né? E seja ele qual for. O ser humano, ele fica em busca do sucesso o tempo todo, né? E necessariamente ser líder não é sucesso para alguns. Para uns você pode se encontrar, para outros pode ser frustração também. E frustração não só de vida, mas frustração profissional também, porque, entrei, consegui abrir meu mapa de visão, peguei o cavalo passando e cheguei lá e não era isso. Não era aquilo, né, que eu queria. Sim. Quantos profissionais há frustrados hoje nas mais diversas áreas? E eu lembro, na minha trajetória, eu tinha um diretor que ele me deu uma oportunidade, ele me promoveu e falou assim, vamos testar antes? Vamos ver se é isso, assim, mudava de área, mudava de tudo. Vamos testar? Vamos fazer E foi muito legal, porque eu pude voltar aqui e falar assim, depois a gente retornar a não líder,
de uma coisa era muito difícil. Eu ia poder mudar de área. Eu falei, pô, que ideia bacana. É isso aí. Eu primeiro quero viver essa experiência, né? Ter a experiência. Pouquíssimas pessoas têm experiência de um estágio e decidir se isso ou não. A liderança impõe pra gente esse desafio que as decisões, elas precisam ser muito certas. E a gente não pode errar. Então, abrir esse mapa de visão, abraçar as oportunidades, abraçar esse exemplo que Lana deu, é muito bacana. Mas, assim, o autoconhecimento, você precisa o tempo inteiro. Você não vai ser líder se você não estiver feliz no que você está fazendo. Se o sucesso para você não é apenas ser um líder ou ter um cargo e uma função. O sucesso para você ser líder é que você pratique o dia inteiro e que você se realize com aquilo que você faz. Eu acho que é muito... enfim, A liderança tem que ser uma realização, né? exatamente. Tem que, não dá pra chegar e Não vai ficar não pesado, pode. né? Não dá, pode, né? não fica- Dá certo. não Tem que ser fica algo leve, times, não, né? no caso, mas muito grandes. Eu imagino Lana aqui com 200. Imaginar que você tem 200 histórias sendo contadas, 200 vidas. todos os dias, né? Não, Isso não pode virar um peso Não também, pode, né? Tem que isso, ser então. uma coisa leve, E muitas natural. vezes... Porque o líder, assim, você também passa essa mensagem, que se passar a ser um peso pra você, vai ser um peso pra equipe toda. Mas veja, né? É o reflexo. Vai ser um peso, sim, muitas vezes. Mas o que você precisa, o que a gente precisa ter como líder é que faz parte. Muitas vezes a gente também foi um Sim. peso. Então, ter o peso do outro, ter, né? As pessoas, o ser humano é movido a sentimentos o tempo todo. Então, você ser ouvidos, você levar pra casa. Naquele dia eu tô na maior bad, assim. Fulano chegou aqui hoje, não tava bem e me contagiou. Ok, amanhã recomeça um novo dia. A bad ficou no dia anterior e a gente começa de novo. Então, é desafiante. Sim. Diariamente, assim. Ser mulher e ser líder, seja na função de líder, é desafiante o tempo inteiro. A gente é provocado e testado o tempo inteiro. Porque quem não? Aí vou dizer a gente que tá aqui, Lana, sei lá, mais tem 7 anos na função de líder, eu muito tempo. Quantas vezes a gente não se questiona, sai no final do dia e diz assim, gente, é isso mesmo? Não era melhor que eu não fosse um liderado que chegasse falando assim, ó, tá aqui, resolva. Muitas vezes a gente se questiona. Chega em casa com peso, enfim, com todas as outras atribuições assim, putz. Mas eu acho que, de novo, eu volto, acho que o bom disso é a gente saber se permitir que tá tudo certo. E vão ter esses momentos e que não tá errado. Exatamente. Né? O conselho, E que então, vão é passar. assim, gente, nem tudo tá resolvido. Não. Mas eu acho assim, de E verdade, tudo bem, né? O conselho olha, vão chegar momentos que você não vai saber se tá tudo bem. E também tá tudo bem. E tá tudo Mas certo, né? um dia após o outro, né? Segue, reflete. E engraçado que eu anotei coisas que eu acho interessante que eu faria e eu fui pesquisar quais são as dicas que se dá. E ela era umas 5. E eu fiquei muito feliz. Eu falei, pô, que bom que eu consigo pensar que essas dicas são dicas estudadas, né? A primeira é trazer o homem para a conversa. O homem, ele tem um papel muito importante nessa construção de a gente quebrar essa diferença, né, de equidade corporativa, porque eles precisam não se sentir ameaçados que eles vão perder o controle. A criação, como a Feitosa falou, é um negócio muito forte. Né? A criação de você ter o controle e não se sentir ameaçado pode gerar outras coisas. Então, o homem, por exemplo, ele tem abuso de drogas e álcool até para esconder o sentimento deles, a sensibilidade deles, muitas vezes. Então, acho que trazer o homem para a conversa, e as empresas são lideradas de homem, né? Não vamos nem falar sobre ainda salário, que a gente não falou sobre isso, que esse é um ponto também acho que muito importante, né? Cada $1 de um homem, a mulher recebe 51 centavos de dólar do mesmo patamar, 50%. né? Então, mas acho que trazer o homem, eles vão contribuir para que essa distância cada vez fique menor. O autoconhecimento, eu acho que o autoconhecimento é bom para a vida e profissionalmente, a mulher que vai evoluindo esse autoconhecimento, ela vai conseguindo ser mais ela. E ser mais ela quer dizer ela conseguir contribuir mais para as pessoas que estão ao redor dela. Então, não duvidar tanto dela do que ela é, né? E a gente começa duvidando quando a gente é líder nova. Sempre. Sempre. E dar visibilidade às mulheres das nossas equipes. Eu acho que isso é uma coisa que a Contique está em outro patamar em relação a isso, sem dúvida nenhuma. Mas dar visibilidades, trazer para a gestão, não obrigar uma mulher a escolher entre a vida pessoal e profissional, porque a mulher é uma só, o ser humano é um só, e essa história... Abraça a maternidade, né? Vamos abraçar a maternidade. Falar pra ela mesmo, olha, você pode ser as duas coisas, né? Você pode ser o que você grande dica, quiser, olha. né? A gente aqui tem várias... Olha, você pode ser as duas coisas, não precisa ser uma coisa, né? Não, e quando, sei lá, eu já tive casos que uma pessoa
quinta tentativa tentar ficar grávida, Dani. E aí ela tava na quinta tentativa, não me contou, ela entrou, ela passou, e quando ela passou, ela falou, Dani, eu acabei de pegar meu teste de gravidez, eu tô grávida. Aí eu falei, Que legal! que legal! Ela, como assim? Eu falei, como assim o quê? O que você esperava que eu fizesse? Ela, eu achei que você ia me dispensar, porque eu acabei de assinar o contrato. Eu falei, você tá louca? Imagina, vambora. Lindo, lindo. Você vai ficar uma mulher mais forte, mais poderosa, e eu vou querer mais você aí na minha equipe. Então, assim, só que isso é raro, né? Isso é raro. E acho que o último é a gente não aceitar brincadeirinha, sabe? De, vamos... você tá pulando que nem menininha, tá dirigindo que nem mulher. Não ser conivente com essas brincadeiras, porque isso vem com histórico de criação também. Isso são brincadeiras que tem mulheres que fazem também, que são machistas, né? Homem também, mas é uma brincadeira que se a gente começa a não ser conivente e falar, olha, acho que não, a gente para de perpetuar essas conversas, essas brincadeiras, e isso, de uma forma ou outra, ela vai mexendo um pouco no comportamento, né? A gente tem que se posicionar, a gente não pode ser conivente de achar que tudo bem fazer uma brincadeira dessa, porque as outras gerações não estão sendo coniventes, né? A minha filha de 8 anos, há 3 anos atrás, ela fez um projeto de feminismo na escola. Ela estava com 9 anos. E aí eu perguntei qual foi o projeto. Ela falou que era deixar o homem o homem ficar em casa para cuidar das crianças por 6 meses quando os filhos nascem. Eu falei, o homem, filha? Ué, por que o homem? Ela falou, porque eles têm que saber o quanto é difícil, desde bebezinho, tem que ficar lá junto, e a gente escreveu... Que a gente... Errada ela não tá, né, gente? Então, assim, as crianças estão vindo já com isso. É mais um papo que a gente tem que ter na nossa idade, porque as crianças não vão aceitar. Já não aceitam. Eu acho que a mulher, ela precisa acreditar nela, que ela é capaz. Eu acredito. E de ela não ouvir. É porque muitas vezes tem muita gente que tá para diminuir a gente. E eu acho que se a gente se olhar e falar assim, claro que eu sou capaz, não adianta você dizer que eu não sou, porque eu sei o meu potencial. Então é aquela conversa de você se reconhecer e de você saber quem você é e até onde você pode chegar. Porque força, com certeza a gente tem. Eu penso assim, a gente sempre fazer o melhor, né? Como a gente sempre... Não que os homens não façam, né? Mas fazer sempre o melhor, plantar, para depois você colher. O não você já vai ter. Então, tenta buscar o sim, né? Não é na primeira queda que você vai abandonar, né? Levanta e tenta novamente. E o tempo vai trazer isso, né? Para uns é um pouco mais rápido, para outros um pouco mais longo, mas se a pessoa quer, se a mulher quer, ela vai conseguir, né? Consistência e disciplina. Puxei aqui. Hashtag Nando. Hashtag, dei uma puxadinha aqui. Consistência e disciplina. Mas tem um pouco dessa questão da perseverança, né? De tentarmos, né? Chegar na liderança não é fácil para ninguém. Né? E eu acho que assim, eu diria assim que a mensagem é: você não precisa ser um gestor de equipes para ser um líder. Né? Você lidera por exemplos, né? Então, o tempo inteiro é a nossa imagem, né? Então, assim, o que a Renata, a Lana, a Dani, a Ângela estão deixando, né? Então, assim, eu não preciso ter equipes para falar assim, eu sou um líder. Não, estou deixando exemplos. Então, assim, sempre tem esse mindset, né? Que você tem outras pessoas te olhando. Todo mundo já é um pouco líder, né? Exatamente. Então, quando você chegar naquele papel de liderança, chegar ao cargo, à posição, você já construiu há muito tempo ali atrás, né? Então, assim, a gente sempre tem que ter essa visão. Outro ponto importante que eu diria também é as pessoas, a gente sempre se prontificar e sempre estar disposto a novidades. Tem um projeto novo, tô dentro, vou participar. Tenho isso, quero participar também. Isso te faz o quê? Conhecer, né? Agregar. Então, você sempre está disponível, né? Te constrói, te permite construir este legado, não sei se seria essa palavra, não se limite a mas funções. Não se limitar. Então, assim, se jogue e se aprofundar também nos temas. A gente precisa também se aprofundar, porque não adianta eu ter conhecimentos eu tenho que ter diversos conhecimentos, mas eu também tenho que me aprofundar também nos temas. Acho que é super importante. E ter isso em mente, que todos somos líderes e a gente passa exemplos. Eu acredito muito que a gente lidera por exemplos, né? Então, assim, não adianta a gente também estar pedindo alguma coisa e você não está dando esse exemplo. Então, eu diria isso. Essa questão que você comentou, Ceci, que é de estar
disponível, né? Ou seja, se deixar estar disponível para momentos que vão acontecer e aprender com eles e também se preparar, porque muitas vezes a gente pensa que só na questão da oportunidade, mas a gente também tem essa questão de se preparar para aquele momento, né? Então, acho que a preparação que você comentou, que é diária, né? A preparação de um líder, ela vem diária. A gente tem aquelas convicções que falam, a pessoa é líder nata. Existe essa coisa, falam isso, né? Então, Não, esse constrói. E eu falo, gente, eu sempre penso sobre isso. Nossa, será que isso não é uma coisa que... obviamente que existem características que cada um tem e podem vir com elas, mas a liderança ela pode ser construída, não necessariamente é uma coisa que só que você só pode ser porque você veio líder. Não existe veio ninguém líder. veio. Aliás, não existe mais veio nada hoje em dia. A gente hoje constrói tudo, né? Pode praticamente tirando as barreiras que existem ainda educacionais e essas questões financeiras do país, da população, de tudo isso, o restante todo é possível, né? Se você ultrapassa esse lugar, conseguiu estar em esse outro lugar que já é dificílimo. Aí já é um outro papo, nem vamos falar sobre isso. Mas é um ponto que a gente precisa saber que existe. E acho que todo mundo tem que experimentar. Você não pode falar, eu não gosto, eu não quero, eu não quis fazer, se você não experimentou. Experimenta, tira a conclusão e depois você fala, é isso mesmo, né? Mas, mesmo assim, porque, eu entendo isso, assim, experimentar. Porque o líder também, ele não sabe tudo. Né? Ele não conhece tudo. Se a gente olhar para dentro da nossa casa, do nosso grupo, nós temos... Você não tem resposta para tudo, né? Não tenho resposta. E às vezes você fala tudo. assim, não sei, né? E tá tudo certo. São 11 empresas dentro do grupo, né? E muitas vezes a gente tem a oportunidade, nos momentos difíceis, de trocar ideias, de dividir os problemas, os desafios. E nem sempre a gente sabe qual é a resposta, porque são negócios distintos, né? Mas a gente está ali para aquela troca. No meu dia a dia, participo muito de crianças, escolas, então é sempre desafiante. E uma vez eu tive a oportunidade de participar de um evento onde o questionamento era: professor, você é o aprendente ou você é o experiente? Né? E isso vale, não é para o professor que está na sala de aula ali o tempo todo, vale para a gente. Que posição você é? Você é aprendente ou você é experiente? Eu aprendo o tempo todo. Sim. Eu não sou experiente. Acho que essa é uma boa reflexão de muito legal. Deixar de conselho. Assim, o líder também está aprendendo, ele aprende todo dia, a gente precisa aprender. Veja, é um aprendizado, né? Vamos pensar essa galera nova que está chegando, essa geração ZYZ. Eles têm muito conteúdo, muita informação para passar para a gente. A gente precisa aprender o tempo inteiro com essa galerinha. Então, essa questão do líder, ele colocar como experiente, eu acho que essa já é um péssimo caminho. A gente não é experiente, a gente é aprendente a todo tempo, a todo dia, a toda tentativa ali, né? A todos os desafios, a gente é aprendente. Que bate um pouco, que tem toda essa convergência com o que a Ângela trouxe, que é a questão do saber ouvir, né? Sim. Uma liderança que sabe ouvir, ela tem uma tendência aí muito positiva, né? Tanto para quem está sendo líder, como para quem é o liderado, porque a liderança, ela tem essa troca. É difícil feedbacks, né? Não é uma coisa fácil. A gente fala assim, teste de feedback. Já fiz 500 testes de feedback. Quando você está no líder, você tem que dar feedback. Você está o tempo inteiro fazendo um feedback. É muito ruim. Estar nesse lugar não é legal. Não necessariamente é 100% incrível. Sempre são coisas boas. E porque nem sempre também... né? Então, tem esse lado de saber ouvir também, de ter aquele lugar, porque às vezes a sua opinião ali não necessariamente é a opinião perfeita. Não. Né? É do experiente, né? Não é do experiente. Às vezes precisa alguém te falar. E às vezes, da forma como você tem que conduzir, esse lugar tem que estar aberto. Ele pode não ser... Ele tem que ter esse lugar aberto para quando for preciso, quando for algo que seja relevante, que algo que seja necessário, a gente tem esse canal aberto, né? De ter esse momento do saber ouvir. É o que você estava falando, né, Dani? E fiquei pensando, e vão existir conversas difíceis, né? Sim, sempre. Vão existir decisões difíceis, né? Mas a gente saber e ter a segurança que tudo se constrói, né? Às vezes a gente pode também olhar para trás e falar, putz, talvez no passado não foi a decisão mais acertada. Mas acho que a questão que a Rê colocou foi da gente reconhecer que nós estamos num aprendizado contínuo, né? Então, e é isso mesmo. Então, assim, essas conversas difíceis vão existir, decisões precisam ser tomadas e não dá para a gente fugir disso, né? Então, assim, é um dos desafios que eu diria, mas saber que a gente está sempre aprendendo. Se for para dar um recado assim para todo mundo, a gente pode estar nesse número pequeno,
mas a maioria das mulheres são mães solo, são arrimo de família. Então, assim, só acredita, gente, que a gente é muito capaz. Se a gente está nesses 22, a gente está numa empresa que já tem 60. Então, assim, a gente tem que acreditar. Então, pegar um pouquinho de cada coisa que vocês falaram, né? Confiança, perseverança. Mas a gente tem que acreditar, porque a gente é capaz de fazer tanta coisa. Por que no profissional a gente também não é capaz de conquistar? Vai ser difícil? Vai ser um pouco mais longo do que se fosse um homem? Sim, mas eu acho que a gente tem que acreditar e a gente é capaz. Acho que é isso. Muito bom. É isso. Ai, gente, é difícil dizer adeus. Eu vou ter que dizer adeus, porque tá ali todo mundo já me olhando, mas muito obrigada. Aqui a gente depois vai fazer as edições e tudo isso, mas foi muito bom essa conversa. Nesse painel, a gente vai estar representado com algumas mulheres do Grupo Contique, mas a gente tem outras dezenas de mulheres que estão no grupo, Sim. que também realizam projetos especiais, seja na parte do comercial, seja em projetos específicos, seja nas consultoras, analistas. A gente tem um grupo de mulheres muito grande dentro da nossa empresa, e e todas elas vão ter o espaço de voz aqui. Essa é a ideia do painel. Começamos desse jeito, mas o nosso objetivo realmente é a gente conseguir dar fala para todas as mulheres e com todos os assuntos que possam ser. Eu espero receber, o RH receber sugestões de temas, a gente conseguir fazer um grupo cada vez mais eclético, diferente, com histórias diferentes e com perfis diferentes e com visões diferentes, porque as visões são diferentes e a gente precisa estar ouvindo todas as mulheres que temos no nosso grupo. Obrigada, gente!